Estamos com mais uma conversa sobre a atualização do Código Civil. Hoje com a minha amiga, colega, doutora Marlova Mendes, professora da UX, advogada que atua na área do direito civil, empresarial, consumidor, família, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, doutoranda em História pela Universidade de Caxias do Sul, pesquisadora das relações de gênero e presidente da ADUX, Associação de Docentes da Universidade de Caxias do Sul. Doutorado em História, doutora. Que interessante. Ai, maravilha, maravilha. Estou adorando muito essa interdisciplinariedade com o É, direito. tu sabe que eu E fui fazer aprendendo um... muito sobre gênero e a história das mulheres. Que loucura, hein? Uhum. Que bonito. É Tu um sabe... universo novo, assim, É, maravilhoso. eu passei por isso. Eu fiz o meu doutorado em administração de empresas, né? Uhum. É um mundo à parte, né? Meu Deus do É um céu. mundo à parte. Como o direito tem a aprender com as outras ciências, né? É. E trazer também para o curso de Direito essa questão das relações de gênero, né? Sim. Sobretudo da proteção da mulher, né? E tu não Que deve consegue ser um pouco mais buscar... cuidadosa. E tu não consegue buscar essa base dentro do direito, né? Tu tem que sair dele, né? É importante. É Eu importante. queria fazer na área de ou de história ou de antropologia. Que Aí eu legal. optei por história. Doutora Marlova, então estamos aqui pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, pelo Departamento de Direito Civil, do qual eu sou diretor. Falo aqui e te agradeço em nome da nossa presidente, doutora Sulamita Cabral. Muito obrigado por estar dedicando um tempo seu aqui para tratar dessa atualização do Código Civil. A professora Marlova vai falar sobre o artigo 1147, que é a alienação do estabelecimento comercial. Doutora, de novo te agradeço em meu nome e em nome da nossa presidente, doutora Sulamita. A palavra é sua. Muito obrigada, doutora Arnaldo. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada. Conheço o professor Arnaldo de palestras que eu convidei para proferir aqui na Universidade de Caxias do Sul. Bom, muito interessante. Agradeço também o convite, né, pela presidente, né, da doutora Sulamita, né, em nome de todos os componentes integrantes do IARGS. E eu estava dando uma olhadinha no site da doutora Arnaldo. O Instituto, que é uma associação, existe desde 26 de outubro de 1926. Portanto, agora em outubro vai fazer 98 anos, né? Mas, Exatamente. mas eu estava olhando que ele tem a base dele no Instituto de Advogados Brasileiros de 1843. Sim, Portanto, é uma história, tem uma história muito grande. muito grande. E ele é anterior ao É, próprio AB no Rio Grande do Sul, né? O é. Instituto, o IARGS. E eu acho importante essa questão da instituição de associações, né? Porque elas têm todo um trabalho cultural, né, social, né, que justamente por não ter essa finalidade lucrativa. E eu me pauto muito pelos objetivos da nossa associação de professores aqui da universidade. E estava vendo que uma das finalidades do IARGS é incentivar o estudo, é o primeiro objetivo. Incentivar o estudo de questões jurídicas e sociais e difusão de conhecimento. Então, veja que tu estás na linha de frente Estamos aqui. desse objetivo. Então, com relação à minha fala, que vai ser uma fala curta, né? Relativa ao artigo 1147 do Código Civil, ali dentro do direito de empresa. Então, esse artigo 1147, vou pedir aqui para mim ler, ele expressa assim, ó, não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos 5 anos subsequentes à transferência. Então, quando nós falamos em alienação do estabelecimento, o que é o estabelecimento? Né? O estabelecimento, que vai estar ali expresso no artigo 1142, é todo aquele complexo de bens que tem o empresário, seja um empresário individual, seja uma sociedade empresária, de bens que ele necessita para explorar a empresa. Sejam esses bens materiais,
sejam esses bens imateriais. Então, ali, como eu sou professora, né? Então, tem que ser a minha característica ser assim mais didática, né? Então, aí, como bens materiais, nós vamos ter os bens intangíveis, né? Patentes, modelos de utilidade, né? O que mais que nós poderíamos colocar? Tantos outros elementos que fazem parte do estabelecimento para se explorar a empresa, né? E além de, claro, dos bens imóveis também. Ok, então, se um determinado empresário, né, que detém, e aqui eu falo empresário como pessoa jurídica, enfim, se ele quiser alienar esse estabelecimento, ou seja, se ele quiser alienar esse conjunto de bens, se ele quiser, né, em palavras mais simples, vender esse conjunto de bens, né, isso se dá através do contrato de trespasse, né, a venda, mas também poderia ter outras formas aqui, poderia ser dado em usufruto, poderia ser dado em doação, esse estabelecimento, mas no caso específico de alienação onerosa, né, a regra, né, e sobretudo assim para a questão da análise de riscos, é certo que nesses contratos deve-se ter uma cláusula de não concorrência. Né? O que são essas cláusulas, né? São aquelas cláusulas que estabelecem que uma empresa, né? Uma empresa não poderá concorrer com outra empresa, né? Por um determinado período de tempo, através de determinado objeto. Então, essa cláusula de não concorrência, qual é o objetivo dela? É a proteção daquele estabelecimento, né? Que está se colocando ali, né? Então, essa cláusula busca proteger o investimento do comprador da empresa, né, em relação àquele que está vendendo, né, ao alienante. Até mesmo estava fazendo uma pesquisa que o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa do Consumidor, ele traz algumas regras sobre a concorrência, essa cláusula de concorrência nos contratos, que elas devem abranger apenas os mercados em que o alienante atuava, por óbvio, né? Se eu trabalho na área de, sei lá, de uma metalúrgica, tem que ser nessa área do que se produz na metalúrgica, e incluir um espaço de atuação, né? Que aqui é um ponto um pouco delicado, né? Porque o objetivo da cláusula de não concorrência, nós temos que nos atentar à questão do desvio de clientela. A cláusula de concorrência é justamente quem está se colocando, quem comprou uma empresa, não vê aquela clientela que ele presume que vai ter desviada, né? Por quem vendeu o estabelecimento. É esse o cuidado. Sabe, E a professora, limite... que essa interpretação também está sendo feita na cláusula de reserva nos contratos de franquia. Nos contratos de Sim. franquia, e, né, no final do contrato tem aquele período de quarentena que tu fica sem poder Aham. atuar na mesma área, mas tem jurisprudência já dizendo que essa cláusula é válida quando se destaca o território, porque não tem sentido tu ter uma franquia, um franqueado em Porto Alegre, ou tu ser uma rede de franquia da região sul, o ex-franqueado abre uma operação similar lá no Amazonas, não vai haver perda nem roubo de Não clientela. vai haver desvio de clientela, exatamente. É uma É, tendência essa, então. É interessante porque a gente vê a é, evolução dessa questão de clientela mesmo e de aham. concorrência desleal, né? E a regra da cláusula de não concorrência é a partir da verbação do contrato, na junta comercial. Mas tem algumas exceções, por exemplo, a joint ventures, né? Que esses 5 anos, eles são a partir do término da joint venture. Então, tem algumas exceções. E sobre os contratos de franquia, estava dando uma olhada, tem muita jurisprudência, tem muita controvérsia, né, professor? Bom, então eu até coloquei um exemplo aqui. Vamos imaginar uma loja de tintas que foi vendida, né? Onde o adquirente imagina, que é essa a questão, ele imagina que vai angariar aquela clientela, né, que tinha o antigo proprietário, né? Ah, porque, olha que interessante, a gente tem que entender que quando se coloca uma empresa, o empresário, na verdade, à medida da sua capacidade, da sua expertise, ele vai
criando um sobrevalor para aquela empresa. Ele vai, né? Aquela empresa vai tendo um aviamento, né? Vai tendo um aviamento. Então, o que se procura é proteger esse aviamento, aquele sobrevalor, né? Que é essa aptidão de gerar lucro. Então, quando eu vejo aquele que vai vender a empresa, ele conseguiu criar esse sobrevalor, quando ele vende a empresa, ele vai estar recebendo. Ele vai. Então, quem compra uma empresa, compra este aviamento, compra esse sobrevalor, então não é justo que ele venha perder a clientela que faz parte do aviamento pelo desvio de clientela realizado, né, digamos assim, não vou dizer de má fé, né, mas realizado de forma ilícita. Então, atualmente, esse artigo 1147, né, ele privilegia a proibição automática da concorrência do alienante, né, do estabelecimento. Ou seja, por 5 anos, não pode, aquele que vendeu o estabelecimento, o alienante, ele não pode fazer concorrência. A lei diz isso, pelo prazo de 5 anos. Mas onde é que está a crítica? E por isso que, provavelmente, né, vai mudar o Código Civil. Porque, na verdade, digamos aqui que o Estado é o legislador, né, que já está definindo esse prazo de 5 anos, se nada for colocado no contrato pelo alienante ou adquirente, né? Então, porque, em regra, a obrigação de não concorrência deveria ser colocada no contrato, né? Se as partes assim desejassem, né? Então, por isso que não se vislumbra mais, né, a necessidade de elaborar qualquer justificativa para impor, né, essa cláusula de não concorrência pelo prazo de 5 anos. Mas no que está fundado isso? Qual é o fundamento para a possibilidade de alteração agora do Código Civil, né? Então, o fundamento, nós poderíamos dizer que está contratos civis e contratos empresariais, a gente sabe, né? Claro, poderia até eventualmente discutir isso, que são contratos paritários. Não é um contrato de consumo que é um contrato não paritário. Então, é regra que entre alienante e adquirente existe digamos assim, um conhecimento técnico sobre isso, né? Então, é um contrato paritário, já seria uma justificativa para não ter essa imposição dessa cláusula, e, sobretudo, tem um fundamento constitucional, que é da livre iniciativa e ali do direito de concorrência. Esse é o fundamento maior, né? Então, sobretudo pelo princípio da livre concorrência, que está ali no artigo, se eu não estou enganada, no artigo 170 da Constituição Federal, né? Então, até eu coloquei aqui que eu me organizei, né? Independente da finalidade desse contrato, né, no qual se insere a cláusula de não concorrência, seja no caso de alienação de estabelecimento, seja no caso de alienação de participação societária com transferência do poder de controle, de franquia, de parceria comercial, né? As partes, elas devem estabelecer essa cláusula conforme for a necessidade delas. Por exemplo, pode ter uma cláusula de não concorrência de 10 anos, como já tem algumas exceções, né? Mas não essa imposição de 5 anos, né? Porque, como afirma a Paula Forgione, que é a relatora das mudanças, o que ela diz? Eu até falei antes. Contrata-se a não concorrência, paga-se por ela. Dá-la de presente significa premiar o oportunismo disfuncional do agente econômico. Então, se nós estamos num país onde a Constituição Federal, né, tem como fundamento lá a livre concorrência, por que o Estado, por outro lado, vai estar, né, limitando esse pressuposto? Então, porque a liberdade de concorrer é um princípio constitucional e ele é essencial, como diz a doutora Paula, para o crescimento do mercado, né? Então, Risardo, ela tem que ser uma exceção. Ela é uma exceção.
Então, como é que vai ficar o Código Civil se for, então, alterado, né? Então, em harmonia com a Constituição Federal, né, contribuindo para essa questão de segurança jurídica, de previsibilidade do mercado, né, e a regra da livre concorrência, qualquer restrição deve ser expressa nos contratos, né? Então, como é que vai ficar o Código Civil? Vai ficar assim, quer ver? Ó? Na verdade, o parágrafo único ele vai deixar de existir, ele vai ficar muito mais simples, ó. O alienante pode atuar livremente no mesmo mercado do estabelecimento alienado, salvo se o contrário for acordado pelas partes. Se não, agora, atualmente, se não acordarem, há um período de 5 anos que não se pode fazer concorrência. Então, se entende, pelo princípio fundamental, que isso deve ser acordado pelas partes que estão em igualdade de condições. Era isso, professor Arnaldo, então, o doutor Arnaldo, que tinha para apresentar. Doutora, eu amei esse seu artigo que você escolheu, porque é uma coisa, é uma temática Aham, que a gente estuda bastante na administração de empresas. aham, Lá no doutorado de administração de empresas, a gente estuda teoria institucional, e na uhum, teoria institucional, existe a tese de que as empresas no mercado, elas tendem a se copiar, e isso é o normal. O normal é a cópia. O mercado tem uma tendência de homogeneização. As aham, empresas, elas são todas muito parecidas com umas com as outras. E é justamente isso que faz o mercado ser tão rico, essa possibilidade delas se copiarem. Tem três tipos de processo de homogeneização. ah, O isomorfismo coercitivo, em que as empresas uhum, contratam a cópia, tipo plataforma digital, franquia, representação comercial, distribuição, é um contrato entre empresas, elas estão contratando uma copiar a outra, digamos aham, assim. O isomorfismo regulatório, que é o que acontece com as profissões, por exemplo, os advogados, tem vários parâmetros que eles são iguais, que são parâmetros dados pela OAB, código de ética, tabela de sim, honorários, marketing. A gente tende a ser igual, a ter uma organização jurídica igual no mercado. E o isomorfismo mimético, que é as empresas se copiarem por falta de certeza, pela incerteza. O empresário não sabe como fazer e ele olha quem faz e tem sucesso e vai lá e o copia. E o isomorfismo, e isso é muito, muito interessante, porque tudo que eu ah, aprendi em direito, lá na época que eu fiz a faculdade, sobre concorrência desleal, é que esse era um cuidado extremo que se devia ter dentro do direito empresarial. E o que eu aprendi com a teoria institucional na administração de empresas é que não, que o normal é se copiar e a exceção é não poder se copiar, e aí vem o INPI regulando as exceções. E uhum, esse comentário da doutora Paula Fogione vem exatamente de acordo com essa literatura, a tua fala vem exatamente de acordo com essa literatura, então eu fico maravilhado porque eu vejo duas ciências aham. convertendo pela primeira vez É a, nisso. inter, é a interdisciplinariedade, porque a gente não pode ver um instituto estanque. Existe sempre uma historicidade. E a historicidade até do direito de concorrência, ela está lá em Adam Smith. Essa é a liberdade que conduz o empresário. Perfeito, adorei, Tá adorei, bom. adorei, adorei, me deu vários Obrigada, insights doutora aqui. Ana. Doutora, muito Ok. obrigado por despender esse tempo aí da sua tarde. Hoje é Não, 4 de prazer, julho que a prazer. gente está gravando, tá frio pra caramba em todo o estado, né? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. Me coloco à disposição. Obrigada, doutora Arnaldo. Até a próxima. Estamos te esperando no IARGS, tá, Marlova? Vem se associar conosco aqui. Sim, sim, se associar comigo. Um abraço, doutora, muito Outra. obrigado.